Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Daniel capítulo 8 e 9, e nós vamos então estudar esses dois capítulos. Nós temos que, como igreja, estar preocupados em sustentar a fé do nosso povo. E a nossa fé, ela não pode se firmar em filosofias, ideologias, modismos. A nossa fé tem que se firmar na palavra de Deus. E compreender o que está escrito em Daniel 8 e 9 é entender o porquê de ser adventista. Comece lendo comigo Daniel 8, 14, aí na sua Bíblia. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o quê? Purificado. Havia um homem chamado Guilherme Miller. Ele era membro da Igreja Batista, e ele, um profundo estudioso da palavra de Deus. Aqui nos Estados Unidos aconteceu um grande movimento religioso que ficou conhecido na história americana como o segundo grande reavivamento. E esse segundo grande reavivamento aconteceu por causa dos eventos que começaram a ter lugar, como por exemplo, o terremoto de Lisboa, o eclipse do Sol, a lua vermelha como sangue, em 1780, o Papa sendo preso em 1798, as estrelas caindo dos céus em 1833. Aí todos pensaram assim, algo extraordinário está acontecendo, parece que o mundo caminha para o fim, e houve um despertamento religioso, e as pessoas se voltaram para a Bíblia, inclusive esse batista chamado Guilherme Miller. E sentado aí na sua escrivaninha, aí na sua fazenda, tendo ao lado da sua Bíblia uma concordância de Cruden, uma concordância bíblica, ele começou a estudar a Bíblia verso por verso. A Bíblia de Miller é um patrimônio da Igreja Adventista. Ela está aqui no museu da Andrews University, aí em Michigan. E quando eu peguei a Bíblia de Miller para dar uma olhada, 2 porções desse livro estão surradas pelo uso. Você consegue adivinhar quais são? Todo mundo tira 5 nessa pergunta. Daniel, sim, não Apocalipse, os 4 evangelhos. E por que os evangelhos estão surrados na Bíblia de Miller? Porque para entender Daniel, ele teve que entender a missão do Cristo. E nós vamos hoje entender a centralidade de Cristo na profecia. Miller gastou pelo menos 8 anos da sua vida com esse versículo que nós lemos agora. Daniel 8,14. Ele queria entender o que isso significava. E para entender a purificação do santuário, ele teve que voltar ao Antigo Testamento. Lá em Êxodo, capítulo 25, verso 8, Deus deu uma ordem a Moisés, dizendo assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E nesse mesmo capítulo, no verso 40, Deus diz assim, e vocês façam de acordo com o modelo que eu te mostrei no monte. Ou seja, Moisés viu um santuário. Que santuário viu Moisés no monte? O celestial, porque ele construiu o terrestre a partir desse modelo. Isso quer dizer que sempre houve um santuário, sempre existiu o santuário celestial, mesmo antes do pecado. Acontece que antes do pecado, o santuário celestial, ele tinha apenas uma função de adoração. Esta era a função do santuário, uma função litúrgica. Mas após o pecado, ele assume uma nova dimensão, agora soteriológica, agora também um processo de salvação. E por que o santuário assume essa dimensão? Porque o pecado se originou no santuário. Está lembrado que Ezequiel e Isaías, eles falam de que Lúcifer era um querubim cobridor, e se achou iniquidade nele. Ele estava no santuário, ao lado de Deus,
Aí o pecado surgiu. E como o pecado surgiu no santuário, ele tem que ser resolvido no santuário. Então os nossos olhos têm que se voltar para esse tema. Miller compreendeu de que o processo de salvação no Antigo Testamento envolvia o santuário e o sacrifício de animais. Você conhece isso tudo. Então, quando o israelita pecava, ele trazia um animal até o santuário, colocava a sua mão sobre a cabeça do animal, confessava o seu pecado, e uma vez confessado, ele pegava um cutelo, um tipo de faca, e tinha que matar o animal. Ele matava o animal. E quando ele cortava a garganta do animal, enquanto esse se contorcia às dores da morte, o pecador via nesse animal um símbolo do Messias, que sem merecer, um dia viria morrer por ele. Agora o sacerdote, num cadinho, num tipo de vasilha, pegava o sangue desse animal e levava para dentro do santuário. Então o pecado saía do pecador, ia para o animal, e do animal ia para o santuário. O pecador ia para a sua tenda perdoado, mas o registro do seu pecado ficava no santuário. Então, uma vez por ano, esse registro do pecado tinha que ser apagado. Nós chamamos esse dia de o dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava em cena. E quando o sumo sacerdote entrava em cena, havia um dia em Israel. Quem se lembra qual era o dia da expiação no calendário judaico? 10º dia do 7º mês. Repita comigo. 10º dia do 7º mês. Agora fale sozinho. Essa informação você não pode perder. Até o garoto já gravou aqui. Você não pode perder, porque ela é fundamental na nossa teologia. 10º dia do 7º mês. No calendário judeu, não é julho, é o mês deles, 7. O que acontecia nesse dia? Quando o sumo sacerdote acordava, ele tinha que oferecer um animal para o seu pecado. Que animal ele matava? Um carneiro. Ele matava um carneiro para sacrifício próprio. E depois ele ia para o santuário, e 2 bodes eram trazidos à presença dele, e ele matava depois um bode, e o outro ia para o deserto. Então, no dia da expiação, no envolvimento do ritual, que animais morriam? Um carneiro e um bode. Agora, quando chegamos em Daniel capítulo 8, como é que o capítulo começa? Falando da briga de um carneiro e de um bode. Por que é que esses 2 animais foram escolhidos por Deus para dar abertura ao capítulo 8? Para indicar que os eventos do capítulo 8 referem-se a um dia de expiação, quando os animais morriam. Então, o contexto de Daniel 8 é o dia da expiação. Aí está o carneiro, aí está o bode, que eram animais limpos, que morriam no dia da expiação. E então, no 10º dia do 7º mês, o sumo sacerdote fazia a expiação. Terminada a expiação, quando ele saía lá fora, ele estendia a sua bênção sobre o povo. E aí começava uma festa que durava 7 dias. Como se chama essa festa para os judeus? Festa dos tabernáculos. Então você entende, essa tipologia do passado, ela tem uma aplicação para os dias atuais. E Miller entendeu essas coisas. Aí Miller chegou à seguinte conclusão: é lógico supor então que o dia da expiação é um tipo da volta de Cristo. Então, quando se passarem 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado, ou seja, Cristo volta à terra. Isso concluiu Miller. Aí Ellen G. White escreveu assim: o único erro de Miller, palavras da profetisa, o único erro de Miller é pensar como pensavam os cristãos do seu tempo, que o dia da expiação apontava para a volta de Jesus. Então, ainda que Miller tenha descoberto isso ou interpretado dessa forma, ele não estava sozinho. Os crentes dos seus dias interpretavam da mesma maneira.
achando que o dia da expiação ou a purificação do santuário celestial seria a volta de Jesus. E Miller então começou a pregar a respeito disso. Ele cria que a purificação do santuário era o dia de julgamento para Israel e simbolizava o julgamento final. Agora, quando é que chegaria essa purificação? Agora vamos virar a página para Daniel capítulo 9. O capítulo 9 de Daniel explica o capítulo 8. Olha o que diz aqui Daniel 9, verso 24. Daniel 9, 24. O anjo Gabriel está explicando a profecia para Daniel. E ele diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. O anjo disse para Daniel que 70 semanas estavam determinadas sobre o povo dele. E o povo de Daniel era o povo judeu. A expressão hebraica que aparece nesse verso é shatá, que foi traduzida aqui na Almeida, Revista e Atualizada, como 70 semanas estão determinadas. Essa não é a melhor tradução. A palavra shatá significa literalmente cortar ou separar. Então o anjo disse para Daniel: dos 2.300 anos que faltam para o santuário ser purificado, 70 semanas serão separadas para o povo judeu. Então, vocês terão 490 anos para fazerem 6 coisas que eu acabei de ler no texto. Se vocês fizerem essas 6 coisas, vocês então continuarão a ser o povo de Deus. Se vocês não fizerem, vocês perderão essa oportunidade. Então nós temos que entender que a profecia das 70 semanas, ela foi cortada do período maior de 2.300 anos. Ambas começam no mesmo período. Agora Miller tinha que descobrir qual era a data inicial desses 2 períodos proféticos. E ele achou a resposta em Daniel 9, verso 25. Olha o que diz aí, Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar o quê? Jerusalém. Você está lembrado que Daniel estava em Babilônia, que ele foi levado para lá aos 18 anos, no ano 605 a.C., e lá em Babilônia ele estava escravo e Jerusalém tinha sido destruída, bem como o templo. Então Gabriel diz assim para ele: quando sair a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, é aí que começa a contagem dos 2 períodos proféticos. Agora Miller tinha que descobrir quando é que começou ou saiu esse decreto. Em que data ele começa? Se ele descobrisse a data inicial da profecia, bastaria se somar 2.300 anos e ele chegaria na data da volta de Jesus. Então, Miller entendeu de que esse decreto, esta ordem para restaurar e edificar Jerusalém, tinha a ver com o decreto de Artaxerxes. Agora, abra sua Bíblia aí no livro de Esdras, deixe Daniel 9 marcado, e você vai agora para o livro de Esdras, no primeiro capítulo. Antes um pouquinho aí de Salmos, de Jó, você tem o livro de Esdras. No capítulo 1 do livro de Esdras, você tem a promulgação de um decreto. Quem é que fez um decreto no capítulo 1 de Esdras? Quem se chama? Ciro. Aqui está o decreto de Ciro. Esse decreto autorizou o povo judeu, depois que a Medo-Pérsia venceu a Babilônia, a voltar para Jerusalém. Agora vai para o capítulo 6 de Esdras. Que decreto você tem aí em Esdras capítulo 6? Decreto de quem agora? Dario. E no capítulo 7 você tem um decreto de quem? Artaxerxes. Então você tem no livro de Esdras 3 decretos: Ciro,
Dario e Artaxerxes. Qual dos 3 decretos nós vamos usar para o início do computo profético? Nós temos que usar o terceiro. Por quê? Leia agora Esdras 6,14. Esdras 6,14. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando, em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram, segundo o mandato de quem, irmãos? De quem? De Deus. E segundo o decreto de quem? Ciro. Mais quem? Mais quem? Pronto. Esdras 6,14 diz para mim que os decretos eram cumulativos. Se eles iam se acumulando um ao outro, é lógico supor que a profecia só pode começar quando o terceiro foi promulgado. E de fato nós então entendemos que no ano 457, quando Artaxerxes publicou o decreto, o terceiro decreto, aqui nós temos o início da contagem profética. Agora olha de novo para Daniel, volta para Daniel, capítulo 9, verso 25. Daniel 9, 25, sabe e entende, Daniel, está dizendo Gabriel para ele, o anjo. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe. Irmãos, quem é o ungido? Quem é o príncipe? Jesus. 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão em tempos angustiosos. Gabriel disse assim para Daniel, Daniel, quando sair o decreto, 457, vão se passar 7 semanas e depois 62 semanas. Então o anjo dividiu as 70 semanas em 3 partes. 7 semanas, 62 e depois mais uma semana. Por que é que ele fez essa divisão? Quando se passaram 7 semanas, nós chegamos ao ano 408. E o que é que aconteceu no ano 408? Terminou a reconstrução civil de Jerusalém. Depois se passaram mais 62 semanas e nós chegamos ao ano 27. O que é que aconteceu no ano 27? Jesus foi batizado. Então o texto está dizendo, quando se passarem 7 semanas e mais 62, aparecerá o ungido, o príncipe. E quando é que Cristo foi ungido pelo Espírito Santo? No batismo dele. Estão lembrados? Ele foi batizado, quando ele saiu da água, o Espírito Santo veio, ali ele foi ungido, no ano 27, no final das 69 semanas. Agora olha para Daniel capítulo 9, verso 27. Daniel 9, 27. Ele quem? O Messias, o ungido, o príncipe, fará aliança com muitos por quanto tempo? 1 semana, 7 anos. Mas, na metade da semana, fará cessar o sacrifício contínuo, ou o sacrifício e a oferta de manjares. Então, Cristo foi batizado no ano 27, ele fez aliança com muitos por 1 semana, o que nos leva ao ano 34, mas na metade da semana, no ano 31, ele fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Como é que Cristo deu fim ao sistema de sacrifícios do Antigo Testamento? Morrendo sobre a cruz. É por isso que João Batista, mesmo sem ter consciência de tudo que estava dizendo, lá em João 1, 29, ele diz assim, apontando para Jesus, eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? João nem sabia direito o que estava falando, porque ele falou por inspiração divina. Foi o Espírito Santo quem o moveu a dar essa declaração. Mas Cristo era o Cordeiro de Deus, e na cruz isso ficou provado. Aí ele deu fim ao sistema de sacrifícios. Isso é tão verdade, que quando Cristo morre na cruz do Calvário, o sumo sacerdote estava com a oferta em mãos para matar. E o que aconteceu? Houve ali um grande terremoto e o animal escapou e o animal não foi sacrificado. Por que não? Porque o Filho de Deus havia sido imolado sobre a cruz lá no Calvário. Amigos,
Cristo é o centro da profecia. Eu queria recapitular esse ponto com vocês. Em 457, nós temos o decreto de Artaxerxes. 408, termina a reconstrução civil de Jerusalém. Depois, mais 62 semanas, Jesus se batiza. Ele faz aliança com muitos por uma semana. Com quem ele fez aliança? Com o povo judeu. Quando você pega o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 10, versos 5 a 8, Jesus chama os 12 apóstolos e depois diz assim para eles: eu vos enviei, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vocês não vão atrás dos samaritanos, vocês não vão atrás dos gentios, mas de preferência buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque os judeus só tinham mais 7 anos de oportunidade. Das 70 semanas, ou 490 anos, que Gabriel disse para Daniel que o povo dele teria, já haviam se passado 493. Faltavam 7 anos para terminar as 70 semanas. E é por isso que Jesus disse: eu vou fazer aliança com muitos por uma semana. Ele só tem 7 anos. Vocês não vão atrás dos samaritanos, não vão atrás dos gentios, se preocupem com os judeus. E por 3 anos e meio, o próprio Cristo trabalhou com eles. Eles mataram Cristo. E nos outros 3 anos e meio, os discípulos pregaram para os judeus. E o que aconteceu depois que os discípulos pregaram para os judeus, após a morte de Cristo? Chegamos a Atos capítulo 7. Você tem ali Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, que diz assim para os judeus: vocês mataram o autor da vida, vocês crucificaram o Messias, se arrependam. Esse último sermão de Estevão, em Atos capítulo 7, poderia ser muito bem intitulado assim: o último apelo de Deus à nação judaica. E quando Estevão pregou para eles, o que eles fizeram? Eles mataram Estevão. Agora olhe um detalhe aqui em Atos capítulo 7. Abra sua Bíblia aí, mantenha Daniel 9 guardado e olhe Atos capítulo 7. Você tem aí o discurso de Estevão e leia comigo apenas o versículo 55 em diante. Atos 7, 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Verso 58. Podemos ler o 56. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. 57. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Verso 58. E lançando-o fora da cidade, fizeram o quê? Apedrejaram, e as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado... Irmãos, no plano de Deus não há lacunas. No exato momento que terminam as 70 semanas de graça para o povo judeu, na mesma cena, quem é que já estava ali? O homem que levaria o evangelho para os gentios. No plano de Deus não há espaços, não há lacuna. Agora eu queria terminar concluindo com vocês o seguinte pensamento. Nós estamos no ano 34. Já se passaram 490 anos. Acontece que a profecia deveria ir até 2300 para que Jesus voltasse, na visão de Miller. Se nós estamos no ano 34 e percorremos 490, nós temos que subtrair os 490 dos 2300. Quantos anos faltam ainda para a volta de Jesus? 1810. Mas se nós estamos no ano 34 e somamos 1810, a que ano nós chegaremos? 1844. Foi isso que Miller descobriu. E depois Samuel Snow, pesquisando os estudos de Miller e aprofundando, ele fez a seguinte pergunta: mas qual era o dia da expiação? Qual era, irmão, o dia da expiação em Israel? 10º dia do
Aí Samuel Snow comparou o calendário judaico com o nosso calendário gregoriano. E ele chegou na terça-feira, dia 22 do mês de outubro. Então Samuel Snow disse: Jesus volta é na terça-feira, 22 de outubro de 1844. Aí chegamos a Apocalipse 10, o livrinho doce na boca. Esta mensagem entusiasmou o mundo. Jesus vai voltar. E então os cristãos milleritas que seguiam a Miller, eles venderam suas propriedades, fizeram as pazes com os inimigos, empreenderam tudo o que tinham na pregação do Evangelho, porque Jesus está voltando. Então, uma outra doutrina fundamental desta igreja é a volta de Cristo. É por isso que nós nos chamamos adventistas. Esta é a espinha dorsal da nossa igreja. Jesus vai voltar. Mas quando chegou o dia 22 de outubro de 1844, Jesus não voltou. Eles estavam certos com relação à data, mas errados com relação ao evento. Não era a volta de Cristo, mas era o início do juízo no santuário celestial. Assim como o sumo sacerdote, no 10º dia do 7º mês, entrava no Santíssimo para fazer a expiação, e terminada a expiação, ele saía para começar a festa dos tabernáculos. No dia 22 de outubro de 1844, Jesus começou no santuário celestial o juízo. E quando ele terminar esse juízo, ele sairá para buscar o seu povo. E nós teremos a festa dos tabernáculos. Isso quer dizer que de 1844 até hoje e até a volta dele, nós estamos vivendo o dia escatológico da expiação. O grande dia escatológico da expiação. Então, quando terminar o juízo, é que Jesus volta. Então, a igreja adventista entendeu Apocalipse 10, verso 11. É necessário que ainda profetizes. Agora, irmãos, eu queria chamar a atenção para um detalhe da profecia. A igreja adventista acredita ser a igreja remanescente, porque nós nascemos no momento apontado pela profecia, 22 de outubro de 1844. Agora a última pergunta. E se eu sair do batismo de Cristo e viajar 3 anos e meio até a morte dele, em que dia Cristo tem que morrer? Não, irmãos. Não, porque pela primeira vez a profecia foi quebrada. Ele fará aliança com muitos por 1 semana, 7 anos redondo, mas na metade da semana, 3 anos e meio, a profecia foi quebrada. Quebrou-se em 6 meses. Então você, para chegar na morte de Cristo, você tem que viajar 3 anos e meio a partir do batismo. Ou seja, 6 meses depois do dia da expiação. Se o dia da expiação era o 10º dia do 7º mês, então você tem que chegar 10º dia do 8º mês, 10º dia do 9º, 10º dia do 10º, 10º dia do 11º, 10º dia do 12º, 10º dia do 1º mês. Então, o 1º mês era o mês da Páscoa. E Jesus morreu na Páscoa. Agora, uma pergunta para você tirar 10. O que é que aconteceu no 10º dia do 1º mês? Hã? Não, Jesus não pode ter morrido ali. Se eu perguntar para um católico, ele sabe. Porque todo ano os católicos celebram. Sabe o que os católicos celebram todo ano, no 10º dia do 1º mês? Domingo de Ramos. Todo ano, os católicos celebram Domingo de Ramos. O que é que foi o Domingo de Ramos? Foi o dia que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho.
Aquele era um 10º dia. Por que que Jesus entrou montado no jumentinho naquele dia? Você vai entender agora. As multidões colocaram ramos de palmeiras no caminho, ou até as suas vestes, e eles começaram a cantar assim: Hosanas ao filho de Davi, Hosanas ao que vem em nome do Senhor. Por que que eles estavam recebendo Cristo assim? Porque assim entravam os reis para serem coroados nos tempos do Antigo Testamento. E a profecia anunciava: eis aí vem teu rei, montado no jumentinho, cria de jumento. Quando eles viram Cristo montado no jumentinho e se aproximar da cidade, os judeus entenderam: é a hora de coroá-lo rei. Nós vamos tirar os romanos do poder, os judeus voltarão. E agora, quando Jesus entra, toda Jerusalém entrou em um alvoroço. E quando a multidão foi para coroar a Cristo, o que é que ele fez? Ele desapareceu. Ele desapareceu. Agora, por que é que Cristo desapareceu naquele domingo? Era um domingo, dia 10. Por que que ele desapareceu? Você só entende isso à luz de Êxodo capítulo 12. Lá em Êxodo 12, é ensinado que quando chegasse a Páscoa, cada família judia tinha que separar um cordeiro para o sacrifício. Mas em que dia o cordeiro tinha que ser separado? No 10º dia do primeiro mês. Então, no dia que o cordeiro deveria ser separado, o próprio Cristo se separou como oferta. E esse cordeiro lá no Israel, a família judia separava-o no 10º dia e o matava no 14º dia. Êxodo 12, 6. No 14º dia, vocês matem o cordeiro, assam a carne dele, e vocês depois comerão essa carne com pães asmos e ervas amargas. Domingo, dia 10, Jesus se separou. Segunda foi 11, terça 12, quarta 13, quinta 14. No dia 14, o cordeiro pascal tinha que morrer. Os discípulos receberam de Cristo a seguinte ordem: na quinta-feira, vão e preparem a Páscoa. Peçam ao homem um cenáculo e ele vos dará emprestado. Eles pegaram o cordeiro, pediram o cenáculo emprestado, mataram o cordeiro, assaram o cordeiro, deu o pôr do sol, porque o cordeiro tinha que morrer antes do pôr do sol, e quando entrou a noite do dia 15, Jesus estava com os 12 para a cerimônia da Páscoa, em João capítulo 13. Aí Jesus diz assim com eles: há muito desejei comer convosco esta Páscoa. Por que Jesus disse isso? Porque era a última Páscoa. E ali estava o cordeiro pascal, na mesa morto, e ali estava o cordeiro de Deus vivo. E pela primeira vez, o tipo encontrou o antítipo. E quando a sombra encontrou a realidade, a sombra perdeu o seu valor. E naquele momento, na mesa pascal, Cristo fez a transição das economias de salvação. Por 4.000 anos, esse animal apontava para a minha morte. A partir desse momento, esse animal não tem mais valor, porque eu vou dar a minha vida sobre a cruz. Jesus faz a transição das economias de salvação. E quando eles terminam ali, esse momento, Jesus institui, no lugar da Páscoa, a cerimônia da comunhão. E ele agora usa o vinho como símbolo do sangue, o pão como símbolo do corpo, e que os discípulos deveriam celebrar agora a comunhão até que ele voltasse. Terminada a ceia, Jesus foi para o Getsêmani. Na madrugada, ele foi julgado e condenado injustamente. Que horas ele foi crucificado no Calvário? 9 da manhã. 9 da manhã o crucificaram. Meio-dia, houve trevas sobre a terra. 3 da tarde, ele morreu. Por que é que ele foi crucificado 9 da manhã? Hora do sacrifício matutino. Por que é que ele morreu 3 da tarde? Hora do sacrifício vespertino. Então Cristo tinha ano 31,
mês, Abib, mês da Páscoa, primeiro mês, dia, 15, hora, 15 horas, para morrer. Ele sabia o ano, o mês, o dia e a hora da sua morte. É por isso que ele disse para Maria, lá em João capítulo 2, mulher, ainda não é chegada a minha hora, eu sei a minha hora. Mas pastor, espera aí, o Cordeiro Pascal não morria no dia 14? Sim. Então Jesus morreu dia 15? Sim. Não perdemos o simbolismo? Não. Por que não perdemos? Porque na cruz, Jesus não é Cordeiro Pascal. Jesus é Cordeiro Pascal na ceia. Quem é Cristo meia-noite quando ele é preso? Ele é o nosso primogênito. Porque meia-noite foram mortos os primogênitos no Egito. Ele é o nosso primogênito, meia-noite. E quem é Cristo na cruz, no dia 15? Ele não é Cordeiro Pascal. Moisés e Paulo respondem essa pergunta. Lá em Deuteronômio 32 e Gálatas 3. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sabe quem é Cristo na cruz? Ele é o maldito de Deus. E ele está aí na cruz por sua causa, por causa dos seus pecados. Na cruz ele não é cordeiro, ele é o maldito, porque ele assume os pecados da humanidade. Por isso aquele reformador da Idade Média, chamado Lefebvre, escreveu na França: essa é a estranha obra de Deus. O justo morre para que o pecador viva. E você só tem vida se você olhar para a cruz. Não importa o seu sexo, não importa a sua idade, não importa o seu status social, sua conta bancária, os títulos que você tem, não importa nada. Só há salvação se você olhar para a cruz de Cristo. Sem Cristo, você está perdido completamente. Sem Cristo, sua vida será sem sentido e vazia. Você até poderá usar as coisas que o mundo tem para preencher o vazio da alma, mas nada disso vai te satisfazer, porque só Cristo é a resposta a todos os anseios humanos. Só Cristo dá sentido à nossa vida. Não tem outro caminho. Agora, se você se render a Cristo e Ele for o Senhor da sua vida, a sua vida terá uma outra perspectiva. Você viverá aqui esperançoso. Passará por problemas e aflições. Pode até ter uma doença, um câncer. Mas nunca se esqueça do que disse Jesus: aquele que crê em mim, ainda que morra, ele viverá. Nós não estamos nos preparando para os anos aqui. Nós estamos nos preparando para o céu. E o lugar que nos espera é a vida eterna. Ore comigo. Pai Santo, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado porque nunca voltastes atrás no grande plano de salvação. Escolhestes a cruz para que nós pudéssemos ter vida e recebêssemos a coroa. Obrigado porque os pecados que deveriam nos levar à morte, o Senhor os tomou sobre si. E hoje a vida eterna que o Senhor conquistou é conferida a todos aqueles que abrem o coração e te aceitam. Obrigado, Senhor Deus, por essa profecia, que centraliza-se na obra de Cristo, que mostra tudo o que Ele fez por nós, e também aponta para o nascimento da igreja remanescente. Obrigado por termos a convicção de que pertencemos ao Teu povo, que não apenas se prepara, mas também prepara o mundo para a Tua breve volta. Que a Tua bênção repouse sobre todos nós, e que o Senhor nos acompanhe todos os dias da nossa vida, e que a nossa vida esteja no Teu altar. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém.